Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai falar do signo de Leão. Chegou a vez dos leoninos, das leoninas, então roda a vinhetinha! Galera, a primeira qualidade, a primeira característica do leonino é que eu acho que não tem como dispensar isso. Isso é uma coisa muito notória, muito forte no leonino e na leonina, né? O leão é rei e a leonina é rainha, né? Isso é uma coisa muito precisa, muito óbvia, muito forte, né? O leão tem essa coisa do rei, assim, de ter uma grande delegação em volta dele, pessoas ali que de certa forma o servem ou o ouvem, né? Que ele é importante para várias pessoas. O leão ele brilha muito, ele é muito forte, ele é muito vivo. Então todas essas coisas acabam acontecendo de uma forma um pouco natural, assim, indiferente de onde que ele chega. É uma característica muito mais assim assertiva quando eu falo do termo líder, né? A liderança no leão não é uma liderança propriamente faz o que eu faço, mas é uma liderança que eu consigo perceber, né? O leonino consegue perceber o que está errado, consegue orquestrar, como o Sol mesmo, né? Como o astro Sol que está lá iluminando todos os nossos planetinhas ali, que está aquecendo todos os nossos planetinhas. Eu acho que o leão tem isso, né? Ele tem é como se tivesse uma força gravitacional nele que faz com que as pessoas se aproximem dele, que ele consegue desempenhar uma certa influência em relação às pessoas por conta desse brilho, dessa força que o leonino tem. E eu acho que não a característica, mas a persona que a gente tem aí, por exemplo, num castelo é o rei e a rainha, né? As decisões circulam em volta desses dois indivíduos, né? Quando o masculino é o rei, quando o feminino é a rainha. E eu acho que é muito isso, assim, o leão, aonde ele vai, ele é notado, né? Aonde ele vai, ele começa a ganhar espaço, e as pessoas começam a perguntar para ele o que que deve ser feito, como um certo líder mesmo, né? Como um rei. Então, eu acho que a primeira qualidade, a primeira característica aí positiva do signo de Leão é a força da liderança. A segunda qualidade, a segunda característica, no meu ponto de vista, é a criatividade. O leonino brilha, né? O leonino é criativo. E ele é criativo quando? Quando ele tem um mundo interno rico, né? Eu vejo muito o signo de Leão atuando mais. É lógico que ele aparece, é lógico que ele gosta de expor, ele gosta de um certo tipo de holofote, de palco, assim, mas o leão, ele tem um mundo interno muito rico. E quando esse mundo interno é muito rico, é muito estudado, ele se debruça muito pro tempo dele, para olhar para as questões dele, para a vida, para estudar as coisas que ele gosta, né? Ele acaba conseguindo transpor isso e mostrar isso aos outros, criar, usando a criatividade para conseguir se expor. E isso é maravilhoso, isso é perfeito, né? E eu acho que quando a gente vê, é só mais um detalhe, eu já falei no vídeo, mas eu quero deixar isso bem claro. A gente vê muito o arquétipo do leão daquele que aparece, né? Daquele que é o astro-rei, o Ru, e todo mundo, e ele chega e aparece, e acontece, tem as novidades, e aí vai usar uma roupa extravagante, alguma coisa que apareça, mas eu acho que esse é um arquétipo muito fácil do leão, que a gente tem, que a gente não tá vendo o que está por trás. O leão, ele é assim porque ele tem um mundo particular muito rico. Ele tem um investimento nele, nas questões dele, muito dinâmicas, muito claras, muito focadas, né? O leão tem uma coisa muito forte dentro dele de estar sempre investindo, de estar sempre em ação. E ao mesmo tempo em relação às coisas dele e um mundo interno que acaba se expandindo também. A terceira qualidade leonina, no meu ponto de vista, é o foco. Mas você pode pensar assim, o leão tem foco para qualquer coisa. Não. Né? Na astrologia, tudo é relativo. E então o foco do leonino é nele mesmo. Ele tem foco nele, ele tem foco no desenvolvimento pessoal, e não só pessoal, desenvolvimento social, eu diria. Porque, por exemplo, assim, se eu estou lendo um livro sobre autoconhecimento, ou sei lá, isso é um desenvolvimento pessoal. Né? Não necessariamente eu vou contar para os outros, não necessariamente eu vou trabalhar com isso.
o leão não para por aí. Ele também investe em estudar, em se aprimorar. Então, o desenvolvimento passa a ser pessoal, ele também é pessoal, mas ele também é social. Então, nesse sentido, assim, o leão ele quer se aprimorar, ele quer fazer curso, ele quer aprender tudo aquilo que tem a ver com o mundo dele, se tem a ver com coisas que ele gosta, que ele é apaixonado, que tem a ver com a arte no sentido dele, de criação, ele vai querer se apropriar e se aprofundar. Era isso que eu queria chegar. O leão tem uma coisa muito dinâmica, muito forte dentro dele, que faz com que ele vá à luta, com que ele saia desse mundo particular, esse investimento que acontece quase como um ser autista. Não sei se você já ouviu esse termo, conectado com o leão, mas eu vejo muito isso, assim, o leão é muito voltado para o mundo dele, muito focado no mundo dele, tem uma grande, através de uma partícula pequena, né, dele mesmo, do investimento nele, ele consegue alcançar o mundo. Eu vejo muito isso no leonino, sabe? Se a gente pega pessoas famosas que são leoninas, a gente consegue perceber que elas nunca deixam de ser elas. Elas nunca deixam de usar as expressões que elas usam e aquele jeito leonino clássico que cada um dos leoninos tem em particular. Só que esse leonino, ele aparece, e não é um aparecer vazio, é um aparecer com conteúdo. Bom, galera, chegou aquela hora, né, o famoso aí, a segunda famosa parte do vídeo aqui, que eu falo dos defeitos, né, das partes aqui que temos que melhorar aí de certa forma, e é óbvio aqui que falando do leonino não tem nada para melhorar, né, o leonino é perfeito. Não, eu tô brincando, né, gente? Todos os signos têm os dois lados, né? Vamos lá. O primeiro lado que eu destaquei, assim, que a gente tem um viés positivo, que é o rei, a rainha e toda essa questão, do outro lado a gente vai ter um ditador. Por quê? Não eleito e não reconhecido. Olha só que interessante essa parte do tema aqui. Quando a gente tem um rei e uma rainha, a gente tem um rei e uma rainha por sucessão, né? Vamos para uma ideia de castelo, aí para um rei e uma rainha por sucessão, um rei e uma rainha por um tipo de eleição, né? Às vezes não é um rei, mas é um líder, esse arquétipo que eu falo, assim, centralizador, né? Até político, por exemplo, né? Dá para usar para esse termo. E nesse aspecto negativo é quando o leão não foi reconhecido. Ele não foi requisitado. Como ele está acostumado a brilhar e também a ser um arquétipo do rei e da rainha, ele vai querer sempre ser o rei e a rainha. Só que em alguns momentos, em alguns lugares, ele não é o manda-chuva. E aí começa a ficar um pouco complicado, porque ele não quer largar o osso desse papel, sabe? Eu nem coloquei no signo de Gêmeos esse papel, que é uma coisa mais assim, de serviçal, consegue ajudar aqui, gregos e troianos, né? Consegue fazer esse papel assim, mas eu acho que é esse sentido, assim, o leão não consegue. O leão, para ele, é muito complicado o ter que servir, né? E quando ele não é rei, não é rainha, não é senhor do seu próprio mundo, às vezes tem ambientes que ele não é assim, ele vai tentar manter essa dinâmica, né? E o que é um pouco difícil para ele, né? Então, o primeiro defeito aí, a questão de, em alguns ambientes, ele ser um ditador. Se num aspecto positivo a gente tem um brilho, um criativo, um mundo interno muito rico, muito cheio de si, muito autoconfiante, num aspecto negativo a gente tem um leonino que se importa com a opinião dos outros. Cara, isso é incrível, assim. O leonino, ele às vezes ele tá muito estruturado e nada abala ele e tal, e só vai, né? Mas se ele não tá com esse mundo bem estruturado, esse mundo interno bem rico, bem autosseguro, autossuficiente de si, ele acaba ouvindo demais a opinião dos outros e se importando demais com a opinião dos outros. E às vezes é um outro que não faz, não tem nada a ver com a vida dele, sabe? Não tem nada a ver com as questões dele, não sabe os caminhos que ele percorreu para chegar ali, o quanto ele lutou, o quanto ele batalhou, o quanto ele se empenhou para fazer, para desempenhar aquela função. E aí acaba o quê? Se importando com uma opinião externa de uma pessoa que não conhece, e essa opinião externa acaba invadindo o leonino, e aí fica uma coisa assim de
de tentar às vezes se reafirmar, não, porque tu não sabe da história que eu tenho. Tipo, lógico, a pessoa não sabe. É a opinião daquela pessoa, a opinião daquela pessoa diz muito mais sobre ela do que você, do que sobre você, Leonino. Então, segundo defeito aí, se importa muito com a opinião dos outros. Se na terceira qualidade aí eu coloquei foco nele, desenvolvimento pessoal e social, a gente tem num viés negativo aí o leão narcisista. Poxa, daí é muito complicado. Ele vai para um narcisismo, para uma vaidade e uma beleza vazia, né? Uma beleza vazia, que seria no sentido assim de olhar tanto para ele, se olhar no espelho, se amar tanto, se admirar tanto, que ele não consegue parar de olhar para ele, que ele não consegue ver o outro na jogada. Então, nesse momento, é lógico que isso não necessariamente vai acontecer numa vida, né, gente? Mas é um momento que pode ser, que o leão pode estar narcisista, assim. Ele não consegue olhar para além do espelho, né? Para além de fora dele, assim. Ele só tenta, coloca ele mesmo e projeta ele em tudo. Então esse narcisismo é algo que vai acaba a cegar a imagem e a concepção, a percepção do leonino. E que não é bacana, porque a gente sabe que o leonino tem uma compreensão e uma percepção de mundo muito criativa através dele, né? Então, o terceiro desafio, né? O terceiro defeito a superar é o narcisismo leonino. Galera, era isso o vídeo de hoje, né? O signo de leão aí, tão esperado, tão desejado. Espero que vocês aí, leoninos, leoninas, não fiquem tristes comigo aí por eu ter falado dos defeitos. Mas é que a série do vídeo é essa, eu vou ter que falar mesmo. E se não gostou também, se não concorda, pô, deixa aqui nos comentários dizendo não concordo e tal, porque eu sou leonino e eu sou perfeito. Tá certo, gente? Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!